Olá, boa noite. Vamos lá para nosso próximo tema. Vamos falar sobre as vitaminas, que entra dentro das nossas classificações da nossa grade. Vitaminas e minerais, nós já citamos dentro dos nossos estudos quem são elas, né? Mas aqui a gente vai fazer só um resumo rapidinho para vocês entenderem melhor. Então, vitaminas, ela é um grupo de componentes orgânicos essenciais necessários em pequenas quantidades e que são auxiliares às funções fisiológicas normais do nosso organismo. Então, o que às vezes as pessoas pensam é que vitaminas tem que ser em muitas quantidades. Onde é que a gente encontra as vitaminas e os minerais? Através da ingestão de alimentos, principalmente frutas e verduras. Então, elas são substâncias extremamente frágeis a quê? Ao calor, à luz, a ácidos, a certos metais. Então, isso significa que, por exemplo, a vitamina A que a gente encontra na cenoura, no abacate, na manga. Então, a gente precisa abrir esse alimento e ingerir logo. Quando você faz um suco de cenoura, se você deixar ali muito tempo, a vitamina A foi embora, porque ela é sensível ao calor, sensível ao frio, ao ar. Então é preciso saber cuidar bem quando a gente fazer os sucos para ingerir o mais rápido possível. Existe uma recomendação, né, que chama as DRIs, recomendações diárias por indivíduo. Então todos nós precisamos todos os dias de vitaminas e minerais. Então, elas não possuem valor energético, assim, a pessoa vai tomar vitamina. Não, às vezes a pessoa pensa que vitamina engorda. Não é a vitamina que engorda. A vitamina limpa o sangue, ativa o apetite, você passa a comer mais caloria, mais alimentos calóricos, e isso faz você engordar. Então, ela não trabalha diretamente com ganho de massa muscular. Não. Quem faz a ativação da massa muscular é proteína e carboidrato junto. Mas a vitamina tem um lugar dela no nosso organismo, né? Todos os órgãos precisam de vitaminas e elas são classificadas em dois grupos. O primeiro grupo é hidrossolúveis e o segundo grupo é lipossolúveis. Hidrossolúvel vem da onde? Da água. Hidro, elas para ser metabolizadas, ela precisa de água. Lembra que a gente falou do sistema digestório, onde é metabolizado os nutrientes no estômago, no intestino. Então, quando a gente come um alimento rico em vitaminas, se ela for hidrossolúveis, ela vai precisar da água para ser absorvida e metabolizada. Se elas for lipossolúveis, ela precisa do lipídio, da gordura para entrar dentro da célula, dentro da corrente sanguínea, para nutrir o indivíduo. Quando você tem um colesterol dentro da normalidade, suas vitaminas lipossolúveis vai trabalhar bem, ela vai ser bem absorvida. Se tiver o colesterol alto, vai ter um excesso e ela vai dificultar a absorção. Se o colesterol estiver baixo, também vai ter dificuldade de absorver. Então, temos que estar dentro da mediana, nem 8, nem 80. Tem que estar o nosso colesterol normal. Se estiver baixo, tem que cuidar. E a água é a água normal que a gente tem no nosso organismo. Precisa sempre ser hidratado, né? Para evitar a necessidade de quadros de desidratação, porque a gente precisa da água para absorver algumas vitaminas. Então, as vitaminas lipossolúveis, como eu falei, são grupos de vitaminas que são absorvidas e transportadas juntamente com as gorduras, os lipídios. São armazenadas no fígado e nas células adiposas do nosso corpo. E são excretadas pelas fezes, tá? Observem bem isso. São excretadas pelas fezes. Essas vitaminas, quem são elas? A, D, E e K. Eu sempre falo assim a siglazinha ADEC. Então, as vitaminas lipossolúveis são aquelas que são absorvidas, digeridas, metabolizadas através das gorduras do nosso organismo. Aqui tem uma imagem da parte bioquímica, talvez vocês não entendam bem, mas aqui tem um exemplo. Ó. Quando a gente come uma cenoura, ela tem beta-caroteno, ela tem retinol, que é a mesma coisa da vitamina A. Então, quando ela é metabolizada, ela vai para o órgão que mais precisa, que é os nossos olhos, a nossa visão, a pele, o cabelo precisa. Tem também a vitamina no leite, né? Quando a gente usa o leite, ela tem retinol, tem vitamina A no leite. Ela também é transportada.
Quando você toma banho de sol, quando a gente come alimentos de águas profundas, como um peixe que é rico em cálcio, que tem colesterol, tem cálcio. Então, ela absorve todos os nutrientes, é absorvida através da gordura do colesterol do nosso organismo e leva a absorção para os outros órgãos juntamente com o cálcio. Então, a vitamina A, ela tem ativação para os olhos, né? Ela é ativada para os olhos, pele, cabelo e unha. Quando você digere, precisa do colesterol, precisa da ação da vitamina D através do sol, né? Do ultravioleta também, onde é absorvidos todos os nutrientes que a gente ingere, né? Que a gente come. Aqui vem falando sobre como é que ela é absorvida dentro do nosso intestino, que eu falei, que o intestino ele faz aqui a absorção das vitaminas e é encaminhada através das gorduras, dos lipídios para a corrente sanguínea, viu? As vitaminas lipossolúveis. E as vitaminas hidrossolúveis são vitaminas solúveis em água e são excretadas via urina. Porque ela é via água, ela precisa da água que a gente tanto ingere como a água metabólica que tem dentro do organismo. Então, quem são elas? Ela é a vitamina C e todas as vitaminas B, B1, B2, B3, B4, B12. Lembra que a gente falou que a pessoa que é vegetariana, ela tem uma carência de B12? Então, ela não come carne, não come nada de origem animal, ela tem uma deficiência de todas as vitaminas B, principalmente a B12. Então, a vitamina C e vitamina B é a classificação das vitaminas hidrossolúveis que precisam de água para ser metabolizada. Então, as características das vitaminas hidrossolúveis, elas é perdidas devido à lavagem e o cozimento. Então, quando eu pego verduras, que a gente lava as verduras, deixa de molho na água, a gente pode perder esse nutriente. Quando vai cozinhar, também pode perder um pouco da vitamina C e da vitamina B, elas são frágeis, né? Facilmente absorvidas e excretadas. Ela absorve fácil e excreta, então o excesso não faz mal. Por isso que a gente pode tomar bastante vitamina C, laranja, limão, acerola, goiaba, pode usar. O dia todo você pode usar. O excesso, ela é eliminada, não provoca nenhuma agressão. Já as outras vitaminas A, D, E e K não pode ter excesso, porque ela sobrecarrega o fígado e o rim. E essas vitaminas são absorvidas, a hidrossolúveis, né, que é C e B, são absorvidas pequenas quantidades no nosso organismo. Não precisa de muito, pequenas quantidades, porque a gente pode usar todos os dias sem excesso, não vai fazer mal. Elas são importantes no consumo diário, porque ela precisa ativar a produção de células novas para o nosso organismo. E onde é que a gente encontra as vitaminas? Nas frutas, nas verduras, nos cereais, nos grãos, no feijão. A gente encontra vitaminas e minerais, né? E a nossa família dos minerais. Então, quando você lembrar de vitamina, você lembra do alfabeto. Quando você lembrar de mineral, você vai lembrar da tabela periódica que a gente estudou. Cálcio, ferro, sódio, potássio, zinco, vários. É fácil de distinguir a diferença. Então, os minerais, eles são elementos inorgânicos, regulador de reações enzimáticas, manutenção do equilíbrio osmótico, estrutura para ossos e dentes, claro, né, o cálcio, o magnésio influencia, controle do ritmo cardíaco, contração muscular, estímulo nervoso, equilíbrio e o ácido básico. Então, o que é que você tem que aprender dos minerais? A gente sabe que a gente não vai decorar tudo, mas você saber diferenciar vitaminas e minerais. Então, os minerais, eles trabalham na parte óssea do organismo, através da ativação que a gente come os alimentos e ele absorve. E eles são classificados em eletrolitos, macrominerais, que a gente precisa menor que 100 por dia, microminerais, que são os menores ainda, a gente precisa de 15 gramas ao dia, e elementos ultratraços, que a gente vai entender quem são eles. Então, os alimentos, os minerais eletrolitos são potássio, cloro e sódio. A gente precisa um pouquinho mais deles durante o dia. Então, a gente pode
Os alimentos ricos em potássio, ricos em cloro e em sódio, que é saudável para o nosso organismo dentro do limite, não pode usar demais. Agora a gente pode usar vários alimentos ricos nesse nutriente. Os macros minerais são cálcio, fósforo, magnésio e enxofre. O cálcio ele trabalha na parte sanguínea, transmite os impulsos nervosos, contração muscular, mineração óssea, né? Que a gente pensa que o cálcio só serve para os ossos. Não, ele serve para a corrente sanguínea. O fósforo ele também é ativador do metabolismo de carboidrato, dos aminoácidos, dos lipídios, componentes para fornecer ATP. O que é ATP? Fornecer energia para o nosso corpo. Há um metabolismo dentro do organismo que fornece energia para a gente falar, andar, né, se movimentar, estudar. Então, o fósforo é que tem essa ativação. O magnésio ele é ativador da enzima, que controla os metabolismos dos nutrientes energéticos também. Ele favorece, evita dores, evita problema de ossos, o magnésio. E o enxofre, ele é essencial para a produção dos aminoácidos e das enzimas, que a gente falou no início, né? Que nosso corpo faz parte de muitos conjuntos de enzimas. Os microminerais, que são ferro, zinco, cobre, iodo, cromo, selênio, né? Que é mais falado. E os ultratraços é flúor, cobalto, silício, chumbo, boro. É pouco comentado, mas que existe dentro dos alimentos que a gente come, que a gente precisa de quantidade menor. Lembra? 15 miligramas ao dia. Então, ele há uma elevação na deficiência, uma evolução na deficiência, por exemplo. Quando a ingestão é baixa, o aproveitamento no organismo, ele pega para os tecidos. Então, eu comi pouco, né? Pouco no minerais. Então, há uma alteração na homeostática e na excreção. Então, o que é homeostática? É uma normalidade que o organismo tem. Então, ele precisa do valor nutricional dos minerais dentro da normalidade. Porque se isso não for, há uma ineficiência funcional. Algo vai deixar de funcionar lá dentro bem. Né? Quando o cálcio não está bom, pode aparecer artrite, artrose, né? Osteoporose. Quando o magnésio não está bom, pode desenvolver dores no corpo, diabetes. Quando o ferro está baixo, a gente pode ter anemia. Quando o selênio, o zinco baixa, a gente pode ter unhas fracas, cabelo fraco e assim vai, tá? Para vocês entenderem melhor. O consumo de micronutrientes e excesso de peso existe relação? Será? A deficiência no consumo de micronutrientes é um problema de saúde global. Por quê? Porque existem anemias, anemia megaloblástica, anemia ferropriva. Falta de vitamina C favorece uma baixa de imunidade. Falta de vitamina D também dá problema nos ossos. E quando a pessoa come esses alimentos contidos, ele tem um equilíbrio no organismo. E quando não tem, aí há uma evolução de a pessoa aumentar o peso. Aí existe uma relação na síntese desses alimentos quando oxida no organismo, elevando o peso. Então, a promoção de hábitos alimentares saudáveis por meio de práticas educativas se faz necessário para a maior conscientização da população acerca das implicações do consumo de micronutrientes no estado nutricional, devendo compor as estratégicas de saúde públicas, né, de controle da obesidade, das complicações, que é do diabetes. Então, quando a pessoa tem uma ingestão suficiente dessas vitaminas, desses minerais, a ingestão de vitamina A favorece o excesso de peso por alteração no metabolismo da tireoide, se ela não for suficiente. Então, existe uma relação entre nossa parte fisiológica e a nossa escolha alimentar. Então, quando eu não como, não tenho uma ingestão de vitamina A que vem na manga, na beterraba, na laranja, na cenoura, e nas fontes animais no leite, em algum queijo, no ovo. O ovo ele é completo, ele tem tanto vitaminas como minerais. Então, quando há uma insuficiência na ingestão de vitamina A, favorece o excesso de peso. Então, quando a gente tem a vitamina C se relaciona à síntese de carnitina, ela é uma oxidação de gordura e a vitamina D favorece o controle da saciedade e do gasto energético. Então, há um controle no consumo. Então, a gente precisa consumir um pouquinho de cada coisa para poder favorecer o bom procedimento do nosso organismo. Então, a relação direta é só na falta ou no excesso.
Então, é necessária a suplementação de vitaminas e minerais. Quando há necessidade, sim, precisa fazer uma suplementação. Então, se a pessoa faz exame de sangue e ela tem um cálcio baixo, tanto ela pode se alimentar com alimentos ricos em cálcio, como ela pode usar uns suplementos feito em cápsula. Se ela tem falta de ferro, falta de zinco, falta de selênio, de magnésio, existe cápsula de magnésio, cápsula de cálcio. Então, devemos fazer o quê? Exames periódicos nutricionais, que às vezes os médicos não passam. Então, quem mais passa são os nutricionistas. Então, você procura um nutricionista, faz exame nutricional, vê como é que tá. Se tiver tudo bem, ótimo. Se não tiver, vai corrigir através da suplementação e da ingestão de alimentos saudáveis. Tá certo? Que vocês possam ter gostado, aproveitem e estudem para tirar as dúvidas. Tá bom?